desculpe, nas escolas do ensino, e principalmente nesse conjunto que são as escolas estaduais, as escolas públicas, nós temos um misto de uma complexidade muito grande, uma desvalorização na área de exatas. Se você for ver, numa sociedade extremamente machista, numa sociedade extremamente focada em valores conservadores ainda, nós temos assim uma queda enorme do número de professores de matemática e física, nós temos uma desvalorização das chamadas ciências exatas, e nós estamos num mundo que caminha para uma coisa que se chama sociedade da informação, sociedade informacional, sociedade do conhecimento. Sem entrar no mérito das classificações disso ou daquilo, efetivamente, também sem entrar no mérito, se a gente superou a revolução industrial e se nós já estamos numa revolução informacional, o fato é que existe uma coisa, uma tendência perceptível de mudança muito profunda na capacidade de produção, de armazenamento, distribuição e processamento de símbolos. Hoje, eu estava até aqui no meu carro com um HDzinho desse tamanho que guarda 1 terabyte, ou seja, com 6 desse eu guardo toda a biblioteca do Congresso norte-americano se ela tivesse digitalizada. Isso é um salto de qualidade, não é simplesmente a melhoria das máquinas, isso é uma outra coisa. Bom, se nós vamos chamar isso de revolução ou não, eu não sei. Mas o que eu estou chamando a atenção de vocês é que existe uma ampliação enorme daquilo que se chama tecnologias da informação e comunicação. Existe uma mudança na estrutura econômica do planeta e dos principais países. E essa mudança se baseia em produção dessas tecnologias, em disseminação dessas tecnologias. Mas é exatamente aí onde nós, olhando o ensino fundamental, vemos que nós estamos nos despreparando para o futuro imediato. Nós não estamos incentivando as pessoas a trabalharem nessas áreas que são áreas fundamentais para que a gente possa desenvolver esse tipo de reflexão, de pensamento. Então eu penso assim, se a gente quer falar de popularização da ciência, nós temos que falar em também alterar aquilo que permite que nós tenhamos cada vez mais cientistas e cientistas que tenham condição de pesquisa, que é uma outra coisa que eu não vou falar. Mas aí eu queria falar que, se também a gente vai falar em popularização da ciência, a gente tem que romper um colonialismo e olhar muito fortemente para o que está acontecendo em áreas da ciência, em algumas áreas da ciência. O sistema de propriedade que foi criado no mundo industrial e foi disseminado a serviço de vários interesses econômicos de países ricos, ele não pode ser alimentado, ele não deve ser alimentado de maneira crítica. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos criando um novo obscurantismo. Eu queria chamar a atenção, e acho que a mesa não tem esse foco, mas ela precisa perceber que o que garante a expansão do conhecimento? O que garante a expansão da criatividade? É a propriedade sobre ideias ou é a liberdade e o acesso livre ao conhecimento? Isso está em choque hoje. Isso está em choque hoje. Se você for ver, todo o nosso sistema, se você quer falar de ciência, os indicadores, a gente segue os indicadores de países que não têm nenhum interesse em disseminar a ciência, tem interesse em bloquear o conhecimento científico. E aí sabe quais são os indicadores? De patentes. Você pega mais de 30 mil por ano dos Estados Unidos, aí cai o segundo, a Alemanha, Japão, aí o terceiro chama-se resto do mundo, nos incluindo. E nós aqui, em vez de observarmos criticamente esse sistema, que hoje é monitorado não mais simplesmente pelo Instituto, pela Organização Internacional de Propriedade Intelectual, mas é um tema da OMC, depois da rodada do TRIPS, quando terminou a rodada do Uruguai, os países todos entraram na Organização Mundial de Comércio, e lá é que se decide questões como patentes e copyrights, através de um acordo
de um tratado que nós assinamos, todo mundo teve que assinar, relacionado à propriedade intelectual vinculada ao comércio. Ou seja, sabe por que essas questões de patentes, copyrights foram lançadas numa organização de comércio? Exatamente porque lá tem mecanismos de enforcement, mecanismos de retaliação. Se a gente não segue determinadas coisas aqui, eles retalham ali. Então, por que eu estou falando isso? Porque o sistema hoje de patenteamento e de copyright, em cima da ciência, do jeito que ele está fazendo, ele é extremamente nocivo ao desenvolvimento, ao pensamento e à criatividade. Ao contrário do que dizem alguns, eu queria alertar, tem um pesquisador australiano, Peter Dragos, ele deixa claro o seguinte: o mito de que os Estados Unidos da América do Norte é o campeão em ciência, advém do seu sistema de copyright inovador ou pioneiro do seu sistema de patentes. Ele mostra que isso efetivamente é um mito, porque do ponto de vista histórico, se você olhar empiricamente o que aconteceu, os Estados Unidos foram um dos últimos países a aderir a esses sistemas duros de copyright e patenteamento.